a Unesco, que é o órgão da ONU responsável pela educação e cultura, a ONU definiu os famosos 4 pilares da educação, que deveriam ser as vigas mestras, deverão ser, né, as vigas mestras da educação. Então, os 4 pilares. O primeiro pilar é este: aprender a aprender. O segundo pilar, aprender a fazer. O terceiro pilar, aprender a conviver. E o quarto pilar, aprender a ser. Sobre esses 4 pilares, segundo a ONU, deveriam e deverá estar se erguendo toda a educação a nível mundial. Para vocês perceberem a importância do empreender, recentemente a ONU declarou o empreender como o 5º pilar básico da educação. Então, agora, o 5º pilar da educação é o aprender a empreender. Daí vocês percebam a importância do que nós estamos trabalhando aqui com o José Roberto. Não é só uma coisa para alguns empresários, é para a educação, para toda a educação. Não é? E essa é, aliás, uma das linhas básicas da BNCC, que orienta toda a organização da educação brasileira em todos os seus níveis. Não é? Ela elege como uma das vertentes transversais, passando por todos os conteúdos, exatamente o empreendedorismo, né, que agora foi alçado à condição do 5º pilar básico da educação. Era só essa introdução que eu queria fazer, José, para agradecer mais uma vez, né, e ressaltar como a sua presença ela é oportuna e conveniente, né, porque você é um exemplo muito bem sucedido de empreendedorismo. Né? Então, bom que nossos alunos e convidados podem aprender com você. Obrigado, Zé. Ótimo, Geraldo. Obrigado aí pela introdução. Boa tarde a todos, né? Falar um boa tarde geral. Eu estou vendo aqui o Rodrigo, alguns, o Robert, alguns conhecidos, mas eu não consigo ver todo mundo. Então, se eu esqueci alguém aí, boa tarde a todos. Estou vendo uma galera bem jovem. Isso é muito. Vamos lá, Zé. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Deixa eu ir devagarzinho aqui, a gente já vai conseguir. Só um minutinho. Vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo minha tela já? Estamos sim, querido professor. Estamos vendo. Tá. Eu gostaria de começar até reforçando o pedido do professor José Geraldo, que é muito importante que vocês, quem não teve a oportunidade, possa ver o primeiro encontro, que foi há 2 semanas atrás, porque ele é todo baseado na história da empresa da JAS, né? Então, eu peguei esse critério, né? Eu estou até, como eu compartilhei no último encontro, eu estou escrevendo um livro, aproveitando a oportunidade, o momento que a gente conseguiu alcançar dentro da empresa, de se transformar uma plataforma de inovação, de atuação global dentro do agronegócio. E nesse livro, que eu devo lançar provavelmente no início do ano que vem, tudo baseado em fatos que ocorreram dentro da empresa, dentro do dia a dia, desde o início, né, da empresa, como é uma empresa muito peculiar, né, que envolve industrialização, vários tipos de industrialização, desde eletrônicos até mecânica fina, software, envolve distribuição a nível nacional, América do Sul, internacional, envolve liderança de pessoas, gestão de pessoas, a parte de impostos, fluxo de
propriedade intelectual, né? Pesquisa e desenvolvimento, uma série de itens, né, que fazem a diferença, né? Então, e também nesse livro eu consegui convidar cerca de 20 empreendedores, todos brasileiros, gente como a gente, né? Gente que está próximo aqui, gente que é como nós, né? Então, isso facilita o entendimento de que é na prática, né, com o que a gente faz na prática, no dia a dia, que traz para a gente esses insights, né, essas crenças, essas ideias de como a gente pode pensar e como a gente pode entender o empreendedorismo, né? Um outro ponto importante, gente, é que eu considero o empreendedorismo dentro do conceito vida, né? Então, na verdade, eu, Zé Roberto, vocês todos são seres humanos, né? A gente vive 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o que a gente faz no fim de semana tem que ser coerente, compatível com o que a gente faz durante a semana. O que a gente faz de manhã tem que ser coerente, compatível com o que a gente faz à noite. Então, está tudo conectado, né? Até o senso de longo prazo, ele vai depender do como que você encara a vida como um todo. Então, o seu longo prazo pode ser uma semana, pode ser um mês, né? Pode ser 5 anos, pode ser 50 anos, ou pode ser até a vida após a morte, conforme a fé de cada um. Então, o longo prazo e tudo está conectado com o que a gente pensa como vida. Então, com essas duas coisas em mente, né? Que tudo isso todo isso que a gente está compartilhando hoje aqui, veio de experiências práticas. Até no final aí do programa, lá pelas 6 horas, a gente abre para perguntas, né? Até 6h30, a gente pode compartilhar. E nesse período eu vou tentar passar alguma coisa para vocês dessa experiência prática dentro desse conceito, né, de vida como um todo, né? Por isso que realmente é importante aquele primeiro encontro. Uma pergunta que eu gosto, é muito importante, muito ampla, é essa primeira que eu coloquei aí. No que eu sou bom, né? O que eu faço bem, né? O que eu tenho vocação, né? Então, eu posso até dar alguns exemplos pessoais, tenho certeza que vocês também têm uma série de exemplos pessoais, mas que o mais importante é a gente estar aberto a essa pergunta, né? Então, primeira coisa, estar aberto a feedbacks, né? O que é um feedback? É uma lição, alguma mensagem que alguma pessoa, algum evento, né? Alguma ocasião, alguma situação peculiar mexeu com você, te ensinou alguma coisa, né? E aí vocês podem perguntar, poxa, mas o que tem a ver, o que eu sou bom com empreendedorismo, né? Olha, tem quase tudo a ver, né? Por quê? Porque o empreendedorismo, como tudo na vida, vocês podem notar que todos os desafios da vida, eles exigem uma coisa chamada, que a gente pegou da mecânica, que chama resiliência, né? Então, a resiliência é uma característica de componentes mecânicos, que é a capacidade do componente dele voltar a ser o que ele era antes, depois de um esforço. Então, por exemplo, se você pega uma peça de borracha e dobra ela, quando você solta, ela volta para a sua posição original. Então, isso é resiliência. Lá na empresa, a gente usa peças de borracha que são tão bem feitas, inclusive com um pouquinho de nylon dentro delas, que a gente usa dentro de um organizador de sementes. E ela fica o dia inteiro vibrando, mas chega no final do dia, ela está do mesmo jeitinho, ou seja, é uma resiliência muito forte. Talvez vocês tenham referências de seres humanos resilientes, né? São aqueles que recebem feedback, tomam recebem algum tipo de problema, que acabam caindo, mas sempre no dia seguinte já se levantam. Então, isso é resiliência. E para você ser resiliente, é muito importante que você entenda no que eu sou bom,
né? O que eu faço bem, que me motiva a fazer, que as pessoas comentam que eu faço bem, que eu percebo que eu faço bem e que eu posso, dessa maneira, empreender, né, com essa característica, né? Então, eu acho muito interessante observar isso. Está aqui junto conosco o professor Rodrigo, e eu conheço há pouco tempo o professor Rodrigo, mas já percebi que ele fala muito bem, ele consegue explicar as coisas muito bem. Então, isso é um talento que ele tem, não por isso ele é exatamente professor, né? A pessoa que sabe se comunicar bem, entre outras várias atividades que uma pessoa que se comunica bem. Eu falo isso porque na minha vida profissional, um pouco antes de abrir a JA, eu representava uma empresa de semente. E nessa época, eu comecei a fazer uma operação que a gente chama de operação de trading. Na verdade, eu vendia semente em abril e para o cliente plantar em outubro. Naquela época se plantava o milho só no verão, em outubro, e o cliente me pagaria em milho no outro ano, em abril do outro ano. Então, com isso, naquela época, inclusive, não existia preço futuro para milho, né? Para a soja já existia, mas para milho não. Então, eu criava um preço futuro, e só de eu ter um preço futuro, o cliente já ficava muito satisfeito, vendia a semente de milho, e lá em abril do ano seguinte, eu recebia em milho, vendia o milho e tinha a operação fechada. O que isso faz em torno de uns 20 anos, né? Hoje, uma empresa dessa poderia ser uma grande trading, né, de commodities agrícolas. O que é uma trading? É uma empresa que comercializa, no caso, commodities agrícolas, milho, soja, né? Então, ali era o início, uma semente de uma trading, de uma grande trading nacional. Mas eu fiz essa operação cerca de 3 anos, não me identifiquei com esse tipo de negócio, né? Eu percebi que eu gostava muito de tecnologia, de marketing, de vendas, né? Então, essa operação de trade é uma operação muito financeira, né? Então, exige um perfil de uma pessoa mais nesse sentido. Então, daí a importância da gente saber o que a gente realmente quer, né? O que a gente realmente é bom, o que a gente sabe fazer bem, né? Qual é a minha vocação, né? Então, outro ponto, eu sempre gostei muito de música clássica, né? Eu toco violino, eu já fui regente de coral, então eu gosto muito de música clássica. E depois de fazer um ano de faculdade de agronomia, eu ainda era muito jovem, tinha 17 anos, eu senti uma vontade enorme de tentar estudar música e virar músico, né? E tive a sorte, né, e sou grato até hoje ao meu pai, que ele percebeu que eu estava, de fato, assim, bem sério nessa questão. Eu estudava muito, eu me dedicava muito, então ele me deu essa oportunidade. E eu estudei música na Unicamp 2 anos, né? E depois de 2 anos, os meus amigos se reuniram e falaram: olha, Zé Roberto, como músico. Então, ou seja, eu percebi que eu não tinha muita vocação para a música, né? Então, eu tive que ouvir esse feedback, né? Só que muitas vezes, gente, a gente considera o feedback. É claro que depois de 2 anos estudando música, quando eu recebi o feedback que eu não tinha muita vocação para isso, é claro que eu fiquei chateado, né? Eu lembro que eu até chorei lá num fim de semana, falei, putz, né? Uma coisa que era um sonho antigo, mas, poxa, eu entendi aquele recado, né? Eu percebi que a minha vocação não era aquela, apesar de eu gostar, né? Apesar de eu me identificar, eu percebi que aquela não era a minha vocação. E isso foi muito importante, porque depois eu descobri que realmente a minha vocação é a agronomia, e até hoje eu estou na agronomia e estou me sentindo muito realizado. Então, essas são perguntas que são muito importantes, porque se vocês quiserem conhecer o Zé Roberto, eu acho que é melhor não perguntar para mim, mas é melhor perguntar, talvez, para minha esposa, por exemplo, né? Ela vai falar. Tem muita gente que fala, poxa, Zé, fala na frente dela, né? Ah, você parece, você é tão calmo e tal, né? Daí ela fala sempre assim, calmo até ele perder a paciência. Então,
a pessoa que está junto conosco, ela conhece a gente muito melhor do que nós mesmos, muito melhor de qualquer um. Então, é uma boa oportunidade você perguntar para sua esposa ou para o seu esposo, para o seu pai ou para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu colega, para o seu professor, no que eu sou bom, o que você acha que eu sei fazer bem? Ou então, testar coisas, né? Testar coisas para entender e ter a consciência de que é muito importante essa pergunta. Essa pergunta é básica, fundamental de quem quer empreender. Né? No que eu sou bom, o que eu sei fazer bem. E na minha experiência, com 25 anos aí, dirigindo pessoas, né? Eu falo isso não é para motivar ninguém, não, é porque é uma coisa que eu observei claramente. Todo mundo, sem exceção, tem um potencial muito grande. Consegue fazer. Vocês podem começar a notar isso. Todo mundo sabe fazer 3 ou 4 coisas muito bem feitas. Não mais que isso também, né? Assim, em geral, né? Pode ter alguma exceção aí, mas em geral as pessoas fazem 3 coisas muito bem, né? E a gente consegue identificar isso. Até porque na nossa sociedade existem vários tipos de organizações, né? Você tem vários tipos de organizações, não governamentais, públicas, empresas privadas de todo tipo. Como eu falei para vocês, eu poderia hoje ser o líder de uma trading, né? Mas não sou líder de uma empresa de desenvolvimento tecnológico, por causa da minha característica pessoal. Então, tem vários tipos de empresa, né? Tem propriedades agrícolas que exigem outro tipo de vocação. Então, a gente deve proativamente buscar entender o que você é bom, ser humilde ao tomar os feedbacks, né? Porque normalmente uma pessoa, principalmente quando ela dá um feedback que não é tão positivo, é lógico que a gente não gosta, né? Quem que gosta de tomar um feedback negativo, né? Mas, se você entender que aquele feedback, na verdade, é uma grande ajuda que você está recebendo, é uma grande graça, né? Uma bênção que você está recebendo de se conhecer melhor, né? Você pode começar a encarar de uma maneira diferente o feedback, né? Então, eu pessoalmente me esforço bastante, né? Então, eu sei muito bem o que eu não sou capaz, o que eu sou capaz. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que tem muita energia, né? Eu tenho que economizar energia ao longo do dia. Eu durmo bastante, exatamente porque eu penso muito, né? Então, eu preciso de tempo para dormir. Então, eu não conseguiria trabalhar e ser líder, principalmente de uma atividade que exigiria dormir pouco e muita energia, por exemplo. É coisa simples assim. E a gente consegue identificar algumas atividades que são nesse sentido. Já eu tenho muita facilidade para pensamento estratégico, criatividade, né? Outra coisa que, modéstia à parte, eu não estou aqui para falar, para me promover, né, gente? Por favor, não é isso. Mas eu lembro direitinho, quando eu fiz 82 pontos na primeira fase da FUVEST. Eu não comentei com ninguém, fiquei na minha, mas eu pensei, falei, eu acho que eu sou inteligente, porque para fazer 82 pontos, né, não é brincadeira, né? Eu lembro que era 96, foi o terceiro melhor score de todo o estado de São Paulo na época, né? Então é uma coisa que eu cliquei ali, falei, eu sou inteligente, eu não sou bom músico, eu não tenho energia, mas eu sou inteligente. Então você vai fazendo um mapinha do que você consegue, do que você não consegue, coisas que não dá para mudar, né, gente? Coisas que não dá para mudar. Eu não entendo como que eu poderia ter mais energia do que eu tenho. É lógico que eu me esforço para ter energia, então eu procuro ter uma vida saudável, etc., fazer esportes, mas eu nunca vou ter a energia que algumas pessoas têm que eu conheço, né? Nunca. Isso não vai acontecer, não dá para mudar. Algumas vocações, por exemplo, ter talento para música, ouvido absoluto, você ter memória fotográfica, porque eu gostaria de ser regente, né? Eu sou regente, na verdade, mas só não segui isso profissionalmente, né? Então, para você ser regente de uma orquestra, por exemplo, eu cheguei a estudar a primeira sinfonia de Brahms para ir lá para Campos do Jordão, para participar do encontro de jovens, né? E
E você precisa ter uma memória muito grande. A minha memória não é lá essa Brastemp, né? Então, ouvido absoluto também, você precisa ter você precisa saber tocar um instrumento muito bem, você tem que ter agilidade, eu também não tenho, né? Então, é por aí. Eu acho que depois, se alguém no final quiser comentar alguma coisa, mas parece assim coisas que aparentemente não tem a ver com empreendedorismo, com vida, mas eu asseguro para vocês, como eu contei até a história da trading, a história da música, graças a essa vontade de me conhecer melhor, que eu alinhei com uma empresa como a JAC. E por isso que ela está tendo sucesso. Porque o sucesso, gente, ele não é dependente de você vencer uma terceira pessoa. O sucesso depende só de você, né? Quando você transborda e reflete todo o seu potencial naquele empreendimento que você está investindo, seja como líder, seja como liderado, seja uma organização não buscando lucro, seja uma organização, uma empresa, seja um colégio, né, como o Vetor, enfim, qualquer atividade humana, né? Agora, aqui tem um ponto muito importante também, mas muito importante mesmo. Eu acho isso aqui, para mim, eu levo isso literalmente ao pé da letra, né? Se por um lado nós precisamos ser humilde, ouvir, como eu brinquei lá, ouvir a sua esposa, ouvir seus pais, ouvir quem te conhece, né? Ouvir os seus colegas que estudam música com você, como foi o meu caso, ouvir o vestibular, que eu fiz muitos pontos e ouvi que eu era uma pessoa inteligente no aspecto cognitivo, né? Ouvi que eu não tenho muita energia, enfim, ouvi de todos os lados. Por outro lado, nós precisamos saber ouvir para não permitir que ninguém nos fale do que não somos capazes, a não ser nós mesmos. E eu explico. Eu, mais uma vez, agradeço ao meu pai de ter dado essa oportunidade, e eu abracei essa oportunidade com muito afinco, né, que foi estudar música por 2 anos na Unicamp. Mas alguém poderia falar, ó, Zé, não precisa nem ir para a Unicamp, você não tem jeito para música, né? Mas isso eu precisei eu mesmo testar e tive a oportunidade de tentar, né? Porque eu aprendi que realmente não era o melhor caminho para mim. Mas existem situações em que a gente, por exemplo, nós abrimos uma filial nos Estados Unidos, nem quando eu estava estudando em Boston, nem os meus amigos empresários, ninguém jamais falou que era um bom negócio abrir uma filial nos Estados Unidos. Por quê? Porque o percentual de empresas brasileiras que fracassam, especialmente na área tecnológica, é muito grande. A dificuldade, o câmbio, a moeda é diferente. Você vê hoje o dólar está mais de R$ 5. A língua, a cultura, a distância, né? Até o meu filho Matheus, que é um grande companheiro, apesar de muito jovem, ele tem 25 anos, ele me ajuda muito estrategicamente na empresa. Ele não me falou, mas ele falou, pai, será que é o melhor momento de ir para os Estados Unidos? Mas, na verdade, a minha resposta até foi bem simples. Eu falei, olha, filho, não dá para morrer sem ir para os Estados Unidos, né? Então, eu não vou me permitir morrer sem, tendo uma oportunidade de entrar no mercado americano, não fazê-lo, né? Pela emoção que isso traz, pelo desafio que isso vai trazer, pelas características que eu preciso me disciplinar para poder ter sucesso numa empreitada desse tamanho. Então, às vezes, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, as pessoas falam algumas coisas sobre nós, e a gente deve ser muito humilde e ouvir, claro, mas elas não estão sabendo exatamente o contexto e o que exatamente você pretende com aquela ação, né? Ou que tipo de capacidade você está se referindo, né? Então, para mim, a experiência de tentar entrar nos Estados Unidos, sendo que eu já tinha visto um detalhe que poucos viram, eu tinha visto que nós tínhamos um produto
e esse produto ele se adequaria muito bem ao mercado americano, apesar de ser um nicho. O nicho é um mercado pequeno. Era um mercado pequeno, mas esse produto, que é um sensor de adubo, ele se daria muito bem nesse nicho. E, de fato, se deu. Ele se deu tão bem que o nosso concorrente é vendido por $120 lá e nós vendemos o nosso sensor por $250 e somos líderes desse mercado. Esse ano, inclusive, nós estamos fechando um número recorde de venda lá. São volumes baixos, né, um mercado pequeno, mas que nos deu a possibilidade de ter colaboradores lá, de ter uma empresa lá, de já começar a pensar numa expansão lá. E esse ano, inclusive, agora é época de plantio lá, é a primavera, e nós estamos testando o nosso primeiro produto que foi desenvolvido pela equipe de lá. Aliás, a ideia veio da equipe de lá, mas o desenvolvimento foi feito aqui no Brasil. Nós estamos fazendo o teste final para lançar o ano que vem lá na América do Norte. Então, às vezes, a gente faz certas coisas quando todo mundo fala que não é para fazer, né? Ou a gente não aceita certas ideias ou observações sobre nós mesmos, porque a gente sabe que as pessoas não viram o contexto daquilo, né? Então, às vezes você está numa reunião e acaba a reunião, alguma pessoa fala assim, olha, você foi indelicado com aquela pessoa. Tudo bem, às vezes ela não entendeu que, às vezes, aquilo já é consequência de uma outra situação. Então, a gente nunca sabe o que realmente está acontecendo. Eu tenho uma história que aconteceu com um amigo meu que reflete bem isso, né? Ele estava no metrô, em São Paulo, e tinha um pai com 3 filhos, e os filhos fazendo a maior anarquia, a maior algazarra no metrô. E o pai, quieto, não falava nada, não controlava os meninos, e os meninos, às vezes, brigando, às vezes, gritando, até que uma pessoa falou, poxa, pai, você não vai dar um jeito nos meninos? Eles estão fazendo muito barulho, muita bagunça aqui no metrô. E aí ele falou assim, puxa, é mesmo, desculpa, eu não estava vendo, é que eles acabaram de perder a mãe deles, né? Então eles estavam vindo do velório da mãe. Então, às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente faz a crítica, ou faz o feedback. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso é muito importante, que você não aceite que ninguém fale do que você é capaz, do que você não é capaz, mas a não ser você mesmo, que nem eu estou falando, olha, na música não deu muito certo, atividades que exigem muita energia não é a minha praia. Tudo bem, eu mesmo estou falando. Agora, às vezes, em alguma circunstância, a motivação é tão grande que você consegue ter mais energia, né? Mesmo não sendo um músico vocacionado, há um ano atrás minha filha se casou, infelizmente não teve o casamento na igreja, porque foi logo no início da pandemia, mas eu já estava pronto para tocar a Ave Maria de Bach para ela na entrada da noiva. Então, como músico ali, eu estava mais como pai do que como músico. Então, é uma circunstância que eu mesmo sei se eu sou capaz ou não. Isso é muito importante, gente, porque na vida de empreendedor e na vida como um todo, o que mais tem, e não está errado, é gente falando que não vai dar certo, né? Então, e faz parte, né? E a gente tem que ouvir, porém, tem também que saber a hora de pisar duro, né? E a hora de falar, não, eu vou e vai dar certo. E se não der certo, a gente vai aprender, né? Então, como eu posso me conhecer melhor? E como eu posso conhecer o outro, né? No que isso me ajuda, né? Eu acho que no que me ajuda, eu já coloquei até a história pessoal, né, minha, da JAS, me ajudou a me conhecer. Eu me conhecendo melhor, eu consegui levar essa empresa para frente. Realmente, tecnologia é uma coisa que eu amo, que eu tenho muita intimidade, muita capacidade de raciocinar em cima, marketing e vendas também. E aí essa pergunta, como posso me conhecer melhor, né? Então, a gente tem que também forçar algumas situações, né? A gente tem que exercitar algumas situações, né? Então,
por exemplo, eu também não tenho lá grande facilidade para línguas, né? Mas eu precisava aprender inglês para poder ter uma empresa global. Então, eu lembro direitinho que eu estava fazendo aula particular, isso faz uns 15 anos, de inglês, aos sábados, né? E o professor até falou, ó, Zé, mas você já fala bem, né? Por que que você quer aprimorar mais ainda, né? Aí eu falei, ó, eu quero aprimorar porque eu vou ter uma empresa global, né? Ele falou, mas aonde que é a sua empresa? Não, aquele botequinho ali na esquina, né? Aí ele dava risada, mas falou, não, tudo bem, né? Cada louco com a sua mania, mas mesmo eu não tendo, e eu sei que eu não tenho muita facilidade para línguas, porque eu não tenho uma memória muito boa, eu não tenho muita flexibilidade na hora de ouvir ou de comunicar, eu queria saber o meu limite, né? Então eu puxei o meu limite ao máximo. Eu falei, poxa, eu preciso entender até onde eu posso ir com a língua inglesa, né? Então é uma história muito bacana de superação, porque de fato eu não tenho muita vocação para isso. Eu conheço gente que tem uma facilidade para línguas. Vocês devem conhecer também colegas aí bem jovens, né? Que às vezes 1 ano, 2 anos de contato com a língua já está falando, já está se comunicando. E é normal isso. As pessoas têm mais jeito para uma coisa, menos para outra. Mas o fato é que eu consegui levar meu inglês para no limite para eu poder ter essa empresa global, para eu fazer um programa no exterior, para eu poder me comunicar livremente no mundo todo. Então, não é vamos dizer, aquele super inglês, mas ele é suficiente. Então, a gente tem que testar os nossos limites, né? Observar a nós mesmos, né? Então, sempre se provocando, né? Então, por exemplo, principalmente fazendo atividades que a gente nunca fez, né? Então, procurando ajudar alguém no fim de semana, procurando trabalhar em alguma atividade que você acha que pode conhecer melhor se você participar. Eu até queria fazer um comentário aqui. Como eu trabalhei numa empresa americana, a Pioneer Sementes, logo depois que eu me formei, um pouquinho depois, eu aprendi no sistema americano que eu achei bem interessante, sabe? Eu aprendi uma coisa que é muito importante e que pode ser, talvez, definidora nesse assunto aí, como eu posso me conhecer melhor. É a gente fazer muito e projetar pouco, né? Eu repito, é fazer muito e projetar pouco. O que que isso representa? Porque se a gente não fizer muito, a gente não vai ter os dados para depois sentar e projetar. E se a gente ficar projetando o dia inteiro, a gente vai ficar só imaginando os dados, se a gente não for fazer as coisas. Então, quando você faz coisas, você experimenta, por exemplo, trabalhar na área de vendas, trabalhar na área de contabilidade, fazer um curso de meditação, fazer um curso de espiritualidade, fazer fazer uma viagem para o exterior, aprender uma nova língua, aprender um instrumento, dirigir do lado direito num país que é assim, na África do Sul, por exemplo, na Inglaterra, na Austrália, né? Fazer um esporte diferente. Né? Eu tive a felicidade de descobrir um esporte que eu amo, sabe? Que realmente foi, por acaso, eu já tentei, eu adoro esporte, apesar de não ter muita energia, e fiz vários tipos de esporte até encontrar um que realmente eu gosto muito. Primeiro a corrida, né, que eu gosto muito por outros motivos também, e depois um esporte que eu nunca imaginei que eu poderia fazer e que, no final, quando eu fiz, ele é bem legal porque ele tem o mesmo efeito que a pescaria faz. Ele descansa a gente, né? É o esqui na neve. O esqui na neve é um esporte interessantíssimo, porque você, quando está descendo a montanha, você não consegue se preocupar com nada. Então, depois de uma semana esquiando, seu cérebro está totalmente vazio das preocupações. Então, por isso que, uma vez por ano no carnaval, eu costumo levar os meninos, a gente vai esquiar lá uma semana e volta zerado, renovado, né? Depois de muitos tombos, né? Depois de muitos tombos, mas eu esquio bem light, bem devagarzinho, assim, bem para curtir mesmo e para... Eu não tenho muito vigor, assim, não é minha praia fazer coisa muito ousada.
Mas é um esporte que me relaxa muito, né? A pescaria também eu gosto, porque relaxa, mas eu não tenho tanto prazer assim na hora de estar pescando. Então, o que eu acho assim, quanto mais a gente fizer coisas, a gente consegue ter dados para falar, poxa, quem sou eu? O que eu gosto? O que eu sei fazer? Eu tenho muita energia, pouca energia, eu tenho muita empatia, eu tenho menos empatia, e não tem muito problema o que você é. O importante é você se descobrir, né? Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que muito cuidadosa com o outro, né? Eu sou uma pessoa mais bruta, mais selvagem, vamos dizer assim, né? Então eu vou meio direto ao assunto, eu às vezes não percebo que tem uma pessoa no ambiente que está, às vezes, com algum problema ou alguma... Eu sou meio bruto nesse sentido, né? E tem pessoas que são muito sensíveis, né? Tem pessoas que são muito sensíveis ao outro ali naquele momento, né? Então elas percebem rapidamente, especialmente as mulheres, mas a minha filha é uma pessoa assim que tem uma sensibilidade impressionante, né? Uma capacidade de enxergar, a minha esposa também. E muitos anos, eu, de certa forma, me frustrei por causa disso. Falei, poxa, eu podia ser mais, né, sensível, né, às pessoas ali no ambiente, mas só que eu percebi o seguinte, que eu tenho muita sensibilidade a pessoas, eu gosto muito de pessoas, mas no ambiente de criar oportunidade para as pessoas, né, de motivar as pessoas, né, de trazer uma nova perspectiva. Então, uma coisa não tem mais valor do que a outra, né? O que é legal é você se conhecer. Eu não vou ficar reclamando mais porque eu não tenho essa característica. Porque quem tem essa característica também não tem a característica que eu tenho, né? Que é de motivar, como eu falei. Então, o importante é a gente se conhecer. E para a gente se conhecer, a gente precisa de fazer muitas coisas, né? Não é assim, ficar naquele ativismo, né? E ficar aí ansioso ou correndo como barata tonta. Não, mas é você entender que muitas coisas que você acha que é de um jeito, muitas coisas que você acha que você vai reagir de um jeito, quando você faz essa coisa, você toma iniciativa e vai para cima e executa, você tem a oportunidade de aprender o que realmente é aquilo. Quantas vezes a gente imaginou que era de um jeito e quando você executa alguma coisa, você vai para cima daquele problema, você percebe que pode ser até pior ou pode ser melhor, mas é diferente daquilo que você imaginou. Então, buscar fazer as coisas diferentes, em ambientes diferentes, vai te ajudar a te conhecer melhor e principalmente conhecer o outro, porque ninguém empreende sem a gente ter parceiros, né? Seja dentro da organização, sejam nossos clientes, sejam nossos fornecedores, né? Sejam parceiros de negócio, né? Fora a parceria dentro da família, né? A unidade dentro da família e dos amigos e daquelas pessoas que te sustentam. Então, e você pode me perguntar, é possível mudar isso? É possível. Então, a gente precisa tomar muito cuidado do que não podemos mudar, que é muito difícil de mudar. Dá para melhorar, dá para amenizar, mas não dá para mudar, por exemplo, de ter menos energia, por exemplo, de ter menos sensibilidade a pessoas ali no empatia, né? Tudo isso dá para você melhorar um pouco e tal. Você tem coisas que você tem que ter um mínimo, né? Mas tem coisas que dá para mudar muito. Uma das coisas que eu acho que dá para mudar muito, desde que você tenha a consciência de que você precisa avançar nesse caso, é desses assuntos desse encontro, que é se conhecer, estar mais sensível ao quem você é e quem que é o outro, né? Essa pergunta de baixo, no que isso me ajuda, gente? Essa pergunta, eu acho que essa ajuda em tudo. Eu tenho conversado esses dias com muita startup
muita empresa nova de tecnologia, e tenho notado claramente, menos da metade se conhecem o suficiente para falar o que eles estão fazendo ali naquele momento e que tipo de produto, que tipo de serviço eles vão levar para o mercado. Porque eles simplesmente não estão procurando observar o que eu faço bem, o que me motiva, o que mexe comigo, né? O que realmente eu posso fazer a diferença, né? Então, isso a gente, como eu falei, a gente pensa em vida, né? Então, vale para família, finanças, relacionamentos, né? Saúde, educação, desenvolvimento pessoal, profissional. Então, saúde, que eu falei, qual o esporte que eu posso fazer? No meu caso, por exemplo, que eu viajo muito, o esporte que eu mais me dediquei, na verdade, eu nem gostava muito dele, mas eu percebi que ele poderia me ajudar muito, é a corrida. Então, eu já corri em Hannover, na Alemanha, corri assim na rua, já corri em Bloomington, no Illinois, já corri em Chicago, em Boston, em Passo Fundo, em Ponta Grossa, em Garapuava, em São Paulo. Qualquer lugar que eu vou, se for uma cidade menor, eu não vejo se o hotel tem ou não fitness center. Se for cidade maior, que às vezes você não consegue correr ali na rua, mas eu já corri em cada lugar que nem conto para vocês. Aí eu procuro também reservar um hotel que tenha fitness e tal, que aí eu posso correr. Então é um esporte que eu não dependo de ninguém, eu não dependo de muita coisa, só de um tênis e sair correndo. Então, são coisas que eu aprendi a gostar, né? Eu comecei a linkar coisas boas com correr, né? E aí acabei gostando. Hoje eu quase sou viciado em correr, né? Então, quando você se vicia num bom hábito, isso é uma virtude, né? Então, eu acho que bons hábitos então a gente tem que se conhecer e tentar investir naquilo que a gente pode, né, ter uma performance melhor, né? Então, em finanças, nós vamos falar muito disso em outro encontro, né? O que a gente pode, como a gente pode se conhecer, o que a gente precisa aprender, né? Relacionamentos, etc. Vários desses assuntos a gente vai estar falando, né? Mas aí vem aquela pergunta, a pergunta mais difícil, né? Que eu até comentei, acho que no primeiro encontro, a pergunta mais difícil do mundo. Isso aí, vocês vão carregar essa pergunta para o resto da vida de vocês, e é sempre a pergunta disparado, a pergunta mais difícil que o ser humano consegue responder. O que você quer? Então, esse o que você quer não é uma pergunta fácil de responder, é uma pergunta que a gente pode ir se preparando, se treinando para cada vez mais saber responder essa pergunta, porque uma vez que você se conhece melhor, uma vez que você já viveu uma série de experiências diferentes, eu me refiro à experiência diferente, não é passar no sinal vermelho para ver o que acontece, né? Isso aí você vai gerar um acidente, mas experiência diferente, conhecer países diferentes, culturas diferentes, etc., ler livros diferentes. Eu gosto muito de ler livro que critica tudo que eu acredito. É bem legal. Se vocês nunca fizeram, façam isso. Pensa num assunto que você pensa de um jeito e compra um livro que defende a tese contrária. É muito interessante o resultado que acontece conosco, sabe? A gente se transforma, né? E dá um resultado prático muito interessante. Então, são experiências que a gente pode ir fazendo para tentar ampliar o nosso conhecimento. Bom, uma vez que a gente se conheceu, aí vem a pergunta: o que você quer, né? Então, como eu falei ali, no meu caso, profissionalmente, eu tive a oportunidade de ter uma trading, mas percebi que não era aquilo que eu queria, né? Tive a oportunidade, achei que eu queria ser músico, mas não se realizou, né? Então, vamos para a próxima, vamos tentar chegar. Até que eu consegui entender. No primeiro dia que eu abri a JAS, por isso que eu falei, o primeiro encontro é muito importante, porque tudo é baseado nessa história. No primeiro dia, quando eu tinha uma secretária, até a senhorita Biraci, que mora em Caldas Novas até hoje, e tinha um auxiliar, naquele dia eu já sabia que nós íamos ser uma empresa global e de tecnologia,
porque era tudo que eu queria, e era tudo que eu estava disposto a investir, a pagar o preço, a ser resiliente para alcançar. E eu já naquela época entendia quem eu era, no que eu era bom, no que eu não era tão bom, o que eu precisaria desenvolver. Aí teve uma série de coisas que eu precisei desenvolver, como até hoje eu sou bem mais calmo do que eu era há muitos anos atrás, não pela idade, mas pela própria certeza de que eu precisaria estar bem sereno para poder entender e liderar uma empresa que seria global de tecnologia. Então, essa pergunta, o que você quer, ela muda ao longo da nossa vida, né? Lógico. Ela pode ser num curto prazo, o que você quer esse ano, né? Ou pode ser num longo prazo, aonde você quer chegar daqui a 5 anos. Uma pergunta que eu sempre gostei, sabe, sempre me motivou muito, era fazer essa pergunta: o que você quer que as pessoas falem no seu velório, né, quando você morrer, quando a gente estiver lá na sua lápide, né? O que as pessoas vão falar de você, né? O que você realmente trouxe, né? Qual que é a sua trajetória, qual a diferença que você fez, né? Qual o legado que você conseguiu produzir, né? E aí eu volto naquele assunto, né? Não é um comparando com o outro, mas a gente se comparando conosco mesmo, né? Porque toda pessoa que consegue se realizar, ela é uma estrela, né? Dentro daquilo que era a missão dela, né? Então essa pergunta, ela realmente, ela vai fazer bastante a diferença, né? E aí às vezes, gente, eu vou estar falando aqui e às vezes eu repito a mesma coisa ou volto para o mesmo assunto, porque está tudo muito interligado. Então, o que você quer faz a diferença para a gente explicar a diferença entre a ambição e a ganância, né? Então, tudo começa com essa pergunta: o que você quer? Porque dependendo, por exemplo, eu acabei de explicar, se eu quero realmente ser uma empresa global, eu tive que pagar o preço de estudar inglês que nem um doido, de uma coisa que eu não tenho muito jeito, não é a minha vocação, mas que eu precisaria saber um mínimo para poder realmente ser global. Eu lembro de... José, desculpa atrapalhar a sua fala, eu tenho as perguntas para o final, mas deixa eu te perguntar, você está falando que teve de preparar. Como que você vê essa molecada hoje, o mercado para essa molecada no futuro? Preparar cada vez mais, não é isso? Com certeza, mas a gente, às vezes, por exemplo, eu já vi, uma vez eu estava numa fábrica, muitos anos atrás, e o dono da fábrica, de cima, assim, do escritório, servia os funcionários, né? E aí, ele era um fornecedor nosso, né? Aí ele falou assim, aí, Zé Roberto, olha lá os caras, olha a cara dos funcionários, todo mundo desmotivado, olha que cara de desânimo, né? Aí tocou um sinal e eles saíram para o intervalo, e no intervalo teve um grupinho até que pegou uma bola ali e começou a jogar. Era uma empresa pequenininha, né? Aí eu falei assim, olha a motivação deles para jogar bola, né? Então, assim, a motivação, que é a ambição, né? Que é o sonho, que é a pergunta, o que você quer, ela vai te gerar a vontade de se preparar. Existe um filme muito interessante, gente, mas muito interessante mesmo, sabe? Eu vou pegar o nome dele agora mesmo. Ele é um filme que ele é uma história real, né? E ele mostra 2 irmãos. Os 2 irmãos são da mesma mãe, mas de pais diferentes. A mãe saía toda semana com uma pessoa diferente, era uma pessoa complicada. E os 2 irmãos tinham tudo para ser um fracasso, né? E o que aconteceu? O irmão homem era uma moça e um rapaz. Ele era muito custoso, sabe? Ele aprontava e tal, mas não era desonesto, não tinha maldade. E teve um crime na região, e ele foi apontado como culpado, e ele foi para a cadeia, etc. Resumindo, vocês vão ver no filme, eu não vou contar o final, mas essa moça que não viraria nada, ela amava tanto o irmão, ela tinha um carinho tão grande por ele, porque os dois estavam meio juntos, já que a mãe não ligava para eles, o pai, eles nem sabiam quem era,
que ela chegou a estudar direito e defendeu só ele. O único cliente dela foi ele. Então, ela fez um curso de direito, ela buscou a inocência dele de todos os lados, numa movimentação incrível. Ela chegou a um ponto, porque naquela época, foi na década de 80, ainda não tinha o teste de DNA. Então,